Boa noite a todos. Gostaram do volume do áudio? Bacana, né? Dá uma impressão de cheguei, estou aqui, né? Deus queria dizer com muita alegria que a Casa de Mirabense recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo da luz da doutrina espírita. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Mirabense? Que bom, gostei disso aqui. Isso aqui é por atividade. Sejam bem-vindos, que Jesus traga o conforto e o esclarecimento que vieram buscar. Meus caros, hoje nós vamos falar de um tema insignificante, ridiculamente insignificante. Nós vamos falar do egoísmo. Concordam que ele é insignificante? Pois é, um dos piores conselhos que a gente tem. Toda vez que a gente ouve o egoísmo, o orgulho e a vaidade, estamos fadados a sofrimento. E quem vai falar sobre esse tema essa noite vai ser nosso irmão Milton Maia, já está ali compenetrado, concentrado com os nossos amigos do Plano Maior que nos auxiliam, para que a noite possa transcorrer na maior tranquilidade. Mas como a gente não consegue fazer um trabalho dentro de uma casa espírita sem primeiramente pedir permissão do mais alto, principalmente o amparo, porque nada somos a não ser pequenas vassourinhas dentro do trabalho do mais alto? Então vamos pedir a Jesus que nos acompanhe, que nos ilumine, que nos guie. Meu divino e amado Mestre, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Jesus, para beber da fonte da sabedoria divina que jorra de ti. Para que nós, criaturas ainda tão pequenas, tão imperfeitas, tão carentes de tantas coisas, Jesus, possamos ser dignos dessa tarefa maravilhosa, dessa oportunidade que nos é ofertada para podermos crescer. O divino e amado Mestre, intui o coração e a mente do nosso expositor da noite, para que ele possa conduzir os estudos de maneira edificante e produtiva. Rogamos ao divino Jesus que tudo transcorra segundo a tua vontade e o nosso merecimento. E seja conosco, divino Jesus, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Meus queridos, eu vou pedir uma caridade a vocês. Quem estiver com aquele aparelhinho, barulhinho chamado celular, eu vou pedir encarecidamente, desliguem para que não perturbem durante o nosso estudo. Pode ficar tranquilo que o que acontecer lá fora não vai interferir muito na nossa vida aqui dentro. Pode ter certeza disso. Boa noite a todos. Que Jesus abençoa. Dá uma alegria estar de volta. Rogo a Jesus para nos abençoar. Abençoar a todos nós. Abençoar as nossas famílias. Que os bons espíritos, trabalhadores de Jesus, possam ir na casa de cada um de nós, tirando de lá toda doença, toda perturbação, toda inimizade, trazendo paz e harmonia entre os casais, entre os irmãos, entre os filhos, principalmente para os jovens casais que estão começando a vida, que possam ter emprego, que possam ter saúde, que possam, Jesus, ter casa para morar. São coisas necessárias para receber os filhos de Deus, para receber os filhos de Deus como seus próprios filhos, para instruí-los, para educá-los e devolvê-los de novo para Deus, sábios e santificados. E agradecido demais pela oportunidade que me é confiada, que nos é confiada, estava lembrando de um caso que aconteceu no interior de Minas Gerais. Não vou falar o nome da cidade, porque para não ficar aqui nenhuma mancha, de repente tem alguém aqui que é de lá, vai ficar magoado. Mas é numa cidade onde as pessoas têm o costume
de ter gaveta na mesa de jantar, para caso chegar alguma visita inesperada, tem como esconder ali as iguarias, né? E era um casal já idoso, e o homem era muito bom, muito generoso, mas a esposa, nem tanto, era muito sobrina. Lá no interior costuma dizer boneca de samambaia. Vocês já viram como é que é a folha da samambaia quando está crescendo? Não desenrola de jeito nenhum, né? Sempre fechado. Depois que cresce, é que ela se abre. Então, ela resolveu fazer um almoço, preparar um almoço para o marido e para ela. Os filhos já tinham se casado e já moravam na cidade grande, onde foram trabalhar. E ela e o velhinho, só naquela casinha do pé da serra. Na porta da cozinha tinha uma bica de água. Imaginem que coisa mais linda, que corre noite e dia, de graça, pela misericórdia divina. No final do mês não vem a conta, não vem cobrança. Não é chique isso? Pois é. Então eles tinham esse casal, essa riqueza, na porta da cozinha. Então ela foi até a horta, pegou um molho de salsinha e cebolinha, estava ali na bica, lavando a salsinha, lavando a cebolinha, se preparando para o almoço, né? Para preparar o almoço. E ela, como sempre, econômica, segurando para não gastar, para ter para depois. E no cuidado dela de lavar as folhas, uma folha de cebola escapuliu da mão e escorreu pela bica. Ela tentou alcançar de todo jeito. Mas normalmente as bicas são muito úmidas ao redor, então ela já idosa, com medo de cair, se machucar, não quis se arriscar e disse assim: vai embora, pelo amor de Deus. E a folhinha de cebola foi descendo água abaixo. O tempo passou, ela continuou a mesma, não mudou nada. Chegou a velhice, com a velhice veio as doenças, e com as doenças veio também a desencarnação. E ela, no mundo espiritual, apesar das missas celebradas em homenagem à alma, não foi para o plano superior, porque a mente dela ainda vibrava nas faixas inferiores da ambição, da inveja, e ela abriu os olhos no ambiente de trevas, numa caverna escura, e para susto dela, junto a ela tinha um tanto de pessoas que pensavam igualzinho a ela, com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, todos preocupados em juntar dinheiro, em economizar para a velhice, sem perceber que a velhice já tinha chegado, né? E ali, naquele afã, todos eles tinham assunto de sobra para conversar durante muito tempo. E o tempo não passava, não tinha noção do tempo, não sabia se era dia ou se era noite, porque era sempre escuro. Ouvia-se gritos do lado de fora da caverna, ouviam-se urros, ventanias, tempestades, mas nenhum deles conseguiam sair do lado de fora, que à medida que aproximavam da porta da caverna, parece que um imã, uma força poderosa, os arrastava de volta para dentro. Eles não conseguiam sair de dentro daquela caverna escura, fria. Por fim, aquelas conversas, aqueles assuntos ficaram tão entediantes para ela, que ela já passou a não gostar mais. Tinha saudades do velho, saudades dos filhos. E ninguém vinha visitá-la. Ela achava que tinha ficado louca, porque estava numa caverna. Não havia percebido que tinha desencarnado. E orava
passou então a orar. Ela, que era econômica, inclusive nas orações, passou a orar e a pedir a Jesus: ó Jesus, me tira desse lugar, que coisa esquisita, onde eu estou? Cadê o meu marido? Cadê os meus filhos? E orava, muitos dias, orando, pedindo. Depois de muita oração, do alto dessa caverna, abriu-se uma fenda que iluminou o ambiente, e uma mão luminosa adentrou do teto da caverna, segurando uma folhinha de cebola, e disse para ela: minha irmã, as suas orações foram ouvidas, e o Senhor vai atendê-la. Consultamos para ver como poderíamos ajudá-la. Se você tem alguma obra no bem, se você fez alguma coisa no bem, porque aqui vale a meritocracia. Então encontramos que um dia, você que nunca tinha ajudado por ninguém, um dia você deixou uma folha de cebola ir embora, pelo amor de Deus. Então, a única coisa que tem em seu favor é essa folha de cebola. Vamos tentar tirá-la daí, usando esse único recurso que tem em seu favor, que é a folha de cebola. E a mão abaixou-se, aquela mão luminosa, e a voz disse: segura firme, que nós vamos puxá-la. Então ela, apavorada, disse: como posso? Devo pesar pelo menos uns 80 quilos? Como que uma folha de cebola pode aumentar o meu peso? Mas o desejo de escapar daquele abismo era tão grande que ela correu, segurou a folha de cebola e disse: quem sabe o milagre acontece. Ela não sabia que estava desencarnada, ela não sabia que o corpo espiritual, apesar de exatamente igual na aparência ao corpo físico, é extremamente leve, extremamente leve. Os recém-desencarnados sentem uma leveza impressionante. Quanto mais tempo no plano espiritual, mais leve fica o corpo espiritual. Então ela segurou com firmeza, e a mão começou a subir, e ela, extremamente alegre, extremamente feliz, começou a subir, segurando na folha de cebola, e começou a chorar de alegria. As outras pessoas que lá estavam disseram: olha, se ela está conseguindo, nós também vamos conseguir. E acorreram todos ao encontro dela. Uns seguraram na saia, no vestido, outros seguraram nos braços, outros seguraram nas pernas, nos sapatos. Pendurou aquela penca de gente desencarnada nela para poder subir também. Estavam todos subindo, incrivelmente. Olha o poder de uma folha de cebola, dada pelo amor de Deus. Quando estava subindo, ela viu que ia todo mundo subir, e neste momento o sentimento terrível do egoísmo, que dominou sua alma durante a encarnação todinha, aflorou e disse: mas não é possível, a folha de cebola é minha, eu plantei, eu apoiei, eu cuidei, tratei, e esse tanto de gente vai tirar proveito da minha folhinha de cebola? Mas de jeito nenhum. E começou a sacudir as pernas, começou a sacudir os braços, começou a dar arranco para lá, arranco para cá, e a folhinha de cebola rompeu-se, e caíram todos de novo dentro da caverna. Aquela mão se afastou, a porta, a abertura do teto fechou-se novamente. Não temos notícias dela, não temos notícias, mas pelo estado íntimo dela, somente a reencarnação poderia tirá-la da caverna do egoísmo. A caverna do egoísmo, onde a pessoa se fecha e só enxerga a si, só enxerga a sua família, a sua pátria, somente enxerga aquilo que é de interesse pessoal. Muito bem, então
achamos tão interessante essa história que nós resolvemos contá-la aqui. E o nosso estudo, nossa conversa, está baseado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de Jesus. Porque enquanto estivermos de mãos dadas com Jesus, com Allan Kardec, nós estaremos seguros. Aprendi isso com o Dr. Bezerra de Menezes. Jesus e Allan Kardec. Não podemos esquecer disso. Nós somos espíritas. Quando alguém sai de casa para ir no centro espírita, ele espera escutar no centro espírita assuntos referentes ao espiritismo. Não é? Assuntos referentes ao espiritismo. Todo mundo sabe que vai encontrar isso aqui. Então nós precisamos ser fiéis a Jesus e fiéis à doutrina, na fala e no procedimento. Se no procedimento ainda não conseguimos, não somos ainda tão sorridas, não somos, né? Tomara que nunca, como uma mulher na folha de cebola, mas ainda somos ainda um tanto quanto ambiciosos, um tanto quanto imperfeitos, carecentes também de algumas lições para poder corrigir o nosso roteiro. Quando nós reencarnamos, nós fazemos um curso. Sabiam disso? É um curso que existe no plano espiritual, onde prepara a pessoa para reencarnar. E lá é estudada uma apostila, e essa apostila existe aqui no plano físico, você sabia disso? Né? É um livro que se chama Pensamento e Vida. Né? Então o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, para quem não sabe, é a reencarnação do padre Manuel da Nóbrega, né? Reencarnou no Brasil como padre, Brasil não, em Portugal, como padre Manuel da Nóbrega. E o padre Manuel da Nóbrega estudou na Universidade de Coimbra, se ordenou padre. Ele queria ser professor. Ele queria ser professor na universidade. Quem queria, né? Até eu. E ele tinha um problema. Apesar da cultura, da sabedoria, da proatividade, que era muito proativo, ele tinha um problema na fala. Ele era gago. Padre Manuel da Nóbrega era gago. Então foi submetido ao rei aquele padre que queria ser professor na universidade. Para quem não sabe, Coimbra, durante muitos anos, foi a capital de Portugal. Oficialmente é até hoje, porque a sede do governo mudou-se, mas os documentos ainda constam como Coimbra, a capital. Só que o rei disse: não, padre gago, professor da universidade? Não. Aliás, em Portugal não é lugar para padres gagos. Padres gagos vão para o Brasil. E ele veio, Manuel da Nóbrega veio para o Brasil. O Brasil ganhou um grande evangelizador, que se especializou na catequese dos índios. Criou o primeiro colégio do Brasil, que está lá na cidade de São Paulo. Mas vamos então com Allan Kardec na questão número 913 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro do Espiritismo que foi preparado e organizado por Allan Kardec. Ele escrevia as perguntas, formulava as perguntas, e ia para casa de um senhor que tinha 2 filhas, adolescentes ainda, jovens, 14, 15 anos, que eram médiuns, psicólogos. Naquela época não tinha centro espírita, né, gente?
tinha. Mais tarde surgiu o primeiro centro espírita do mundo, na Galeria Santana, em Paris, onde foi estabelecida a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o professor Rivail, Hipólito Leon Delisard Rivail, preparava as perguntas e ia para a casa do senhor Baudin. O senhor Baudin tinha 2 filhas médiuns. Reunia ali na mesa, diante do pai, sob a vigilância do pai, e o Allan Kardec escrevia numa folha as perguntas e os espíritos respondiam através das moças, as irmãs Baudin. Parece até dupla sertaneja, né? Tem as irmãs Galvão, não tem? Pois é, parecido. Mas elas fizeram um trabalho monumental. 1019 perguntas e respostas. Existem perguntas que são mais complicadas do que as respostas. Porque Allan Kardec era um cientista, era um sábio. Da família de 11 filhos, ele, todos dedicados à magistratura e à advocacia. O único que quis seguir a carreira de pedagogia foi o Hipólito. E ele estudou na cidade de Yverdon, na Suíça, junto com o mestre da pedagogia, o professor Pestalozzi. E ele, ainda jovem, estudante, às vezes o professor Pestalozzi precisava viajar, colocava o jovem Rivail para substituí-lo na direção do Instituto. Ele, cético, não acreditando nas coisas espirituais, tinha um amigo que se chamava Fortier. O Fortier era entusiasta das coisas psíquicas. Antigamente não falava espiritismo, falava as coisas psíquicas. E o Fortier foi na casa do Hipólito e disse: Hipólito, você tem que ir. É fenomenal. As mesas dançam, cantam e respondem as perguntas. Hipólito riu e disse: seu tolo, como pode uma mesa dançar, cantar e dar as respostas se ela não tem cérebro, se ela não tem nervos e não tem músculos? Vamos lá então, Hipólito. Quando o Hipólito confiava muito em Fortier, ele resolveu acompanhar. E chegando lá, ele ficou impressionado. Porque a mesa, de fato, respondia as perguntas. Dançar e cantar ficou por conta da imaginação do Fortier. Ele quis florear um pouco, né? Mas o professor Hipólito Rivail, que era pedagogo, preparava os estudantes para a admissão na Universidade da França, a Universidade de Paris, também chamada de Sorbona. Ele preparava, ele dava aulas na casa dele de graça, de anatomia, fisiologia, astronomia. Entre as formações dele, ele conhecia de contabilidade, ele prestava serviços de contabilidade a algumas empresas, falava 5 idiomas. Tá? Eu gosto de contar essas coisas, porque tem muita gente que diz que espiritismo é coisa de gente pobre, é coisa de gente ignorante. Não é não, não é mesmo. Espiritismo é coisa de gente séria. Então, na casa do senhor Baudin, o Allan Kardec fez a pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical dos vícios? É a pergunta 913. Dentre os vícios, qual é o pior vício? Quando falamos de vício, muita gente pensa em cigarro, cachaça, né? Mas os vícios da alma,
Preste atenção, os vícios da alma estão enraizados, é deles que exterioriza todos os outros vícios. E os Espíritos responderam através das irmãs. Temos dito, muitas vezes, que o egoísmo, daí deriva todo o mal. É do egoísmo que deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos só há egoísmo. Estudai todos os vícios, o cigarro, a cachaça, todos. E vocês verão que no fundo dele, a raiz dele, está o egoísmo. A satisfação pessoal, em detrimento do próximo. É o egoísmo que faz um pai de família receber o pagamento. Na minha época, recebia toda sexta-feira, né? Era um peão de obra. Tinha gente que já saía com o envelope do pagamento e ia direto para o boteco. Ia direto para o boteco. O pagamento sempre era no sábado ou na sexta. E por lá ficava o dinheiro, pernoitava por ali mesmo, chegava em casa no outro dia bêbado e sem dinheiro, esquecendo dos compromissos domésticos, compromissos na família. Olha o egoísmo. Então, a causa, a raiz de todos os vícios, seja eles quais forem, é uma falta de educação da alma, é o egoísmo. Engraçado que as irmãs Baldã, na faixa dos seus 14, 15 anos, depois que trouxe para o professor Hipólito as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, elas se casaram. Naquela época as moças se casavam muito novas, né? E os maridos não deixaram mais que elas fossem para as reuniões. Vieram só para o trabalho, para trazer a lume o Livro dos Espíritos. Devemos muito nessas duas mocinhas, viu, gente? Mediunidade é uma coisa muito linda, né? Principalmente nos jovens. Não sei se vocês sabem, os jovens, adolescentes, pré-adolescentes têm uma energia mediúnica que é uma coisa assustadora. Onde tem muito adolescente, acontece até fenômenos de efeitos físicos. Fenômenos de efeitos físicos. Eu estava lendo no jornal, na TV, há muitos anos atrás, há uns 20, 25 anos atrás, numa família muito pobre no Nordeste, quando tinha ali muitos fenômenos de incêndio, pegava fogo nas coisas dentro de casa, no colchão, nas roupas, as panelas saíam voando da prateleira, caía tudo no chão. As crianças, os jovens, ficavam todos feridos como se tivessem apanhado de chicote. E a câmera da televisão filmando e entrevistando. Quando, em determinado momento, começou a aparecer uma mancha vermelha na parede, a câmera filmou e apareceu escrito que eu vi pela televisão, e todo mundo deve ter visto. Escrito com tinta vermelha: ninguém vai me vencer. Então nós temos que levar os nossos jovens, temos não, né? Devemos. Seria muito bom levar os nossos jovens, os nossos filhos, para o centro espírita. O centro espírita está preparado para receber as crianças, para receber os jovens, instruí-los. É a maior riqueza que nós podemos dar para os nossos filhos. É o conhecimento do Espiritismo. Porque a vida cobra muito caro. A vida cobra muito caro, exige muito. E na hora do aperto, se nós passamos por apertos, será que os nossos filhos, os nossos netos não vão passar por aperto nenhum? Vão passar em muitos. Seria muito bom, talvez a maior herança que poderíamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, o conhecimento da doutrina espírita. Ou uma fé religiosa, porque o mundo
está carente de fé. Os jovens estão cada vez mais sem limites, as crianças cada vez mais sem limites. Tudo por falta de uma orientação espiritual. Então, por mais que eles combate, por mais que dê combate aos vícios, não chegará a extirpar os vícios, enquanto não atacar pela raiz, enquanto não houver destruído a causa. Aí está a verdadeira chaga da sociedade. Então, o tratamento de todos os vícios, incluindo as drogas, incluindo o álcool, a sensualidade, está na educação espiritual. Está na educação espiritual. Porque uma contenção que vem de fora para dentro, consegue inibir? Consegue. Enquanto o poder coercitivo estiver próximo. Quando o poder coercitivo, que são os pais, os chefes, não estiverem por perto, acabou. Eles vão exteriorizar toda a sua animalidade. Agora, se a fé, a religião, a instrução já habita esse espírito, ele mesmo vai se conter. Foi isso que Jesus diz no Evangelho, que o Allan Kardec trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deu o nome de A Estranha Moral. Ele disse assim: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu quero lançar mãe contra filha, pai contra filho, nora contra sogra. E o meu desejo é pôr fogo na terra, e eu quero que esse fogo se alastre. Jesus estava falando justamente do poder coercitivo da fé, da religião, dentro de cada um de nós. Não precisa ninguém nos vigiar, porque a sentinela da consciência, que aliás é uma pergunta que está no livro dos Espíritos, né? Onde é que estão escritas as leis de Deus? A resposta: na nossa consciência. Então o poder coercitivo que está dentro de nós, que foi ensinado por nossos pais, esse sim vai nos impedir de cometer arbitrariedades, vai nos impedir de cometer crimes, vai nos transformar em cidadãos dignos, honestos, honrados. A maior riqueza que os pais podem deixar para os seus filhos e que os avós podem deixar para os seus netos, além da formação profissional, intelectual, em primeiro lugar, a fé religiosa. Não podemos esquecer disso. Então, se o mal está na alma, o mal que está no mundo, ele só existe no mundo porque ele está na minha alma. Ele está na minha alma. É um vício que a humanidade carrega. O maior vício da humanidade, que permite um povo invadir a terra do outro, matar todo mundo para tomar a terra. É o egoísmo exacerbado. Os Espíritos ensinam que nos mundos superiores não tem guerra, não tem doenças, não tem misérias. Todo mundo tem o necessário. O necessário todo mundo tem. No nosso lar, você já foi no nosso lar? Não? Devia ir. Lá em nosso lar. Ou então leu o livro, né? Todo mundo já leu o livro? É claro que não, né? Mas devia ler. No livro Nosso Lar, ensina que todo mundo tem direito a roupa, comida e cama. Mas ninguém pode escolher nada. Só tem uma classe de pessoas que pode escolher.
aquelas que têm muitas horas de trabalho. Muitas horas de trabalho. Quanto mais horas de trabalho tem, mais opção você pode escolher onde você quer morar. E não pense que lá só tem caserna. Tem casas lindas e maravilhosas. No livro E a Vida Continua, que eu estou relendo, aliás, eu estou relendo 2 livros, E a Vida Continua e o livro Paulo Estevam. Quem não leu, devia ler. Quem não leu, perdeu. Dá tempo ainda. Vocês estão longe de desencarnar. Né? Então vamos ler, porque é importante demais. No livro A Vida Continua, eles descrevem a cidade como que os prédios é de uma beleza magnífica. As casas com aquelas salas enormes, piano no salão, pessoas tocando piano, escutando música. Todo mundo acha que lá fica todo mundo, né, com aquela roupa branca, trabalhando, quebrando pedra o dia inteiro. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É alegria sincera de ajudar quem precisa. De ajudar principalmente aqueles que nós amamos, que estão aqui na terra e que esperam de nós. Esperam de nós. Porque muitos familiares nossos, nós nem sabemos disso, estão mergulhados nos vícios. Nós muitas vezes só vamos ficar sabendo disso quando pôr o pé lá do outro lado. Vamos ficar assustados. Então, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Quem quiser ter a perfeição moral, deve expurgar do seu coração o sentimento do egoísmo. Dá para entender o Clarencio egoísta? Vocês pensam Clarencio? Não? Clarencio é um ministro do Ministério do Auxílio, lá da cidade de Nosso Lar. Ele distribui os recursos de acordo com a necessidade de cada um. A senhora conhece ele? Muito bem. Então o Clarencio, conhece também? Aí, que coisa boa. Então o Clarencio, né? O Clarencio, dá para imaginar o Clarencio egoísta? Dá para imaginar o Emmanuel egoísta? Dá para imaginar o Chico Xavier egoísta? Brigando com as editoras para aumentar o valor do dinheiro lá dos livros? Então são coisas que nós percebemos que não tem sentido. Nós conhecemos a história do Bezerra de Menezes, quando as pessoas chegavam lá em busca de socorro, ele dava os medicamentos para a pessoa. Teve época que não tinha um medicamento, ele dava o anel, ele deu o anel de formatura para a pessoa comprar o remédio, vender e comprar o remédio. Teve um outro que chegou lá, ele já não tinha nem o anel e nem remédio mais. Ele disse: eu vou te dar um abraço. Chegando em casa, você abraça quem está doente, a pessoa vai melhorar. Então, são missionários. E todos nós podemos ser missionários, porque a gente que é espírita acha que só os médicos que vão para os mundos superiores, né? André Luiz, médicos e padres. Emmanuel foi padre, André Luiz foi médico. Mas nós esquecemos que nas colônias espirituais tem fábrica, lá tem um ônibus lá que se chama aérobus, né? Se tem um ônibus e se tem fábrica, tem que ter mecânico, não tem? Tem que ter eletricista. Nós não pensamos nisso, né? Tem lugar para todo mundo, tem lugar para professores, né? Enfermeiros, para todo mundo. Basta querer, basta desejar. E tem outra coisa muito curiosa: nós precisamos nos habilitar para o trabalho nas colônias superiores. Mas lá, as universidades são gratuitas e abertas. Todo mundo pode fazer qualquer curso. Não tem nenhuma exigência, só tem uma exigência: os assíduos sentam na frente e somente eles podem fazer pergunta. Só isso. Mas é aberto para todo mundo. Então, nós vamos ver
na cidade de nosso lar, onde todo mundo pode ter tudo que precisa, mas escolher aquilo que quer somente os mais dedicados, aqueles que têm mais horas de trabalho. Eu estava lembrando do professor Mário Cortella. O professor Mário Cortella, filósofo, fez um trabalho, uma pesquisa, uma palestra, onde ele dizia para nós sobre a nossa importância. Ele diz o seguinte, que nós vivemos no universo que a ciência comprova que ele é curvo. Então, deduziu-se que ele é cilíndrico. E que nesse universo, o professor Mário Cortella fez essa pesquisa, eu estou tomando a palavra dele. Mas antes, ele informou para nós que Aristóteles disse que nós, seres humanos, somos um animal racional. Animal. Blaise Pascal, o filósofo francês do século XVII, diz que o ser humano é um caniço que balança ao vento, um caniço pensante. Sabe o que é caniço? Quando dá um vento assim, um capim balança para lá, balança para cá, aquilo é caniço. Canas fininhas, caniço. Pensante. Ou seja, pessoas sábias, pessoas cultas, observando o ser humano, ficou registrado na história. Muito bem. O poeta português Fernando Pessoa, que viveu no século XX, ele diz para nós que o homem é um cadáver adiado. Cadáver adiado. Ou seja, já está com a morte certa, contada. Só está aguardando chegar a hora. Fernando Pessoa. Né? E o doutor Mário Cortella, o professor Mário Cortella, ele explica para nós que no universo existem aproximadamente 200 bilhões de galáxias. É muita coisa. Muita coisa. E ele diz para nós que uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Ele informa para nós que na nossa galáxia existe 100 bilhões de sóis, 100 bilhões de estrelas. Ele ensina para nós ainda que a nossa estrela, o nosso Sol, é uma estrela de quinta categoria, ou de quinta grandeza, ou seja, é uma das menores que tem, uma das menores estrelas que tem na nossa galáxia. Ele informa para nós que o nosso Sol contém 8 massas planetárias que giram em torno dele. E uma dessas massas planetárias é a nossa Terra. Aí a nossa grandeza já diminuiu demais, não já? 200 bilhões de galáxias. A nossa galáxia com 100 bilhões de sóis. O nosso Sol de quinta categoria. Somos um entre os 8 planetas que circulam em volta do Sol. Ele diz que na Terra existe aproximadamente 3 milhões de espécies conhecidas pelo homem. 3 milhões de espécies de criaturas, entre insetos, vegetais, 3 milhões. Que o homem conhece apenas 10% da vida que tem na Terra. E dentre essas 3 milhões de espécies de criaturas que tem na Terra, nós somos um deles, uma dessas espécies, o Homo sapiens sapiens.
Aí ele pergunta para nós: quando você for num lugar e alguém te perguntar assim, tem mais uma coisa, entre a espécie Homo sapiens sapiens existem 7,5 bilhões de indivíduos. 7,5 bilhões de indivíduos, e nós somos um deles apenas. Então, olha só, quem sou eu para achar que o meu modo de fazer as coisas é o melhor que existe? Quem sou eu para achar que a cor da minha pele é melhor do que a cor da pele do próximo? Quem sou eu para achar que o lugar onde eu nasci é o melhor lugar do mundo, melhor do que onde o ovo nasceu? Quem sou eu para achar que o meu idioma é melhor do que o do outro? Quem sou eu para achar que a minha religião é a religião que está certa e que as demais todas estão erradas? Então, ele brinca dizendo que nós somos um vice-treco de um subtroço. Um vice-treco de um subtroço. Como uma maneira engraçada dele dizer. E ele fala assim: se algum dia alguém chegar perto de nós e falar assim, você sabe com quem que você está falando? É para você responder assim com uma pergunta: você tem tempo? Senta aqui que eu vou te explicar quem você é. Então, quando nós olhamos o macrocosmo, nós vemos a nossa insignificância e a nossa pequenez. Somos ainda criaturas tão inferiorizadas que nós achamos que somos a única espécie do universo, os únicos seres viventes do universo. 200 bilhões de galáxias, só nós aqui somos os únicos seres viventes. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, que todo mundo aqui já leu, é claro, né? Ele explica para nós que existem verdadeiros palácios estelares, civilizações muitíssimos mais avançadas do que nós. Então não somos nada, absolutamente nada. Carl Sagan, um astrônomo americano, que fez aquela série de televisão muito famosa nos anos 80, chamada Cosmos, ele diz para nós o seguinte, que existe pelo menos 5 civilizações muito mais evoluídas do que nós, a nossa galáxia. Pelo menos 5. E ele falou uma coisa inesquecível, que eu acho que é mais inesquecível do que tudo isso. Ele diz o seguinte: ame todo mundo, ame as pessoas, ame até o seu inimigo. Sabe por quê? Porque em todo o universo não tem ninguém igual a ele. Ele é único. Não existe ninguém igual, nem na Terra e em nenhum canto do universo. O nosso Pai é rico. Cada um é diferente do outro. Não existem 2 pessoas iguais. Então Carl Sagan era um materialista, era um astrônomo. Ele diz: ame todo mundo, ame até o seu inimigo, porque ele é único, é raro, não tem mais outro igual. E nós vamos ver então que a educação liberta, porque o apego às coisas materiais, o sentimento do interesse pessoal, que se torna tão difícil de ser extirpado numa sociedade materialista como a nossa, que vê primeiro o interesse pessoal antes de ver o interesse coletivo. E os Espíritos ensinam para nós que só tem um jeito de eliminar a chaga do egoísmo,
Não tem outro jeito. Fora de série que eu estou ensinando. Fora de série. Somente através da educação. Somente através da educação. Por isso que precisamos trazer nossos filhos e os nossos netos para a evangelização, para o grupo de jovens, para conhecer o Espiritismo. A maior riqueza. Quando Paulo de Tarso estava viajando com Barnabé pelos desertos, pregando o Evangelho, certa noite eles estavam acampados, preparando ali o jantar, né? Preparando para descansar, para no outro dia cedo seguir viagem. E naquela época tinha muitos bandidos, muitos assaltantes, muitos ladrões. Muita gente tem uma ideia errada daquela época. Eles dizem que naquela época era uma paz. Não tinha paz nenhuma naquela época. Hoje sim, hoje nós estamos num paraíso comparado com aquela época. Então eles estavam ali preparando e conversando, Paulo e Barnabé, conversando sobre o Evangelho e falando, nossa, mas isso é um tesouro. Esses ensinamentos são um mapa do tesouro. E tinha 2 ladrões escondidos. Está no livro Paulo Estevam, não sei se vocês já leram, né? 2 ladrões escondidos, disputando a conversa. E os ladrões deixaram eles falar bastante, e eles empolgados, falando que era um tesouro, uma riqueza. Os ladrões, então, empolgados com aquilo, pularam lá no meio, armados. Não, nós queremos esse mapa. Nós queremos o mapa desse tesouro, porque nós queremos ficar rico. O Paulo pegou do lado os manuscritos, né? Os manuscritos, naquela época não tinha imprensa, era tudo copiado à mão. E deu para eles, e Paulo disse, segue direitinho, igual está falando aí, que vocês vão ficar ricos. Vocês vão ser muito felizes. E é verdade. Então, nossos filhos, nossos netos, a maior riqueza que podemos dar para eles. Porque somente através do ensino, somente através da educação. E os Espíritos respondem que não é a educação que instrui, que desenvolve o intelecto. Não, é a educação da alma, a educação que corrige, que educa, é a educação espiritual, a educação moral. Então, somente através da educação é que nós vamos tirar o egoísmo do nosso coração. E o egoísmo sendo eliminado do nosso coração, a sociedade vai lucrar. Porque antes de pensar em nós iremos pensar no próximo. Nós iremos preocupar com o próximo. Nós temos familiares, sobrinhos, irmãos, que às vezes passam apertos, passam suas dificuldades e não têm coragem de nos pedir nada, porque já conhecem a dureza do nosso coração. Não querem passar pela vergonha. Às vezes vai pedir para um estranho. Nós esquecemos da parábola do mordomo infiel. Vocês conhecem a parábola do mordomo infiel? Quando nós casamos a parábola do mordomo infiel com a parábola dos talentos, fica espetacular. Porque o Senhor tinha um mordomo, um administrador. E aquele administrador estava surrupiando as riquezas do dono, do patrão, estava maltratando os empregados. E aquilo chegou aos ouvidos do patrão. E o patrão chegou perto do administrador, do mordomo, e disse: dá conta de tua administração. O que é isso que eu ouço dizer de você? Ele ficou aflito, ficou apavorado, porque sabia que seria demitido. E ele pensou consigo: o que é que eu vou fazer? Eu não aguento trabalhar serviço pesado. Pedir esmola eu tenho vergonha. E aí, como é que eu vou fazer? Então ele mandou chamar todas aquelas pessoas que deviam ao patrão. E falou para eles assim: você deve 100 latas de óleo para o meu patrão. Vem cá, entre nós dois aqui, ó. Vou riscar 100, anota aí 80. Eu anoto aqui, você anota aí 80. Ficou todo alegre.
Chamou outra: você deve 10 sacos de feijão para o meu patrão. Vem cá, paga, anota aí só 5. Eu vou anotar 5 aqui, você anota aí só 5. E assim ele fez. E o patrão, ao invés de castigar o administrador, muito pelo contrário, ele admirou da sagacidade desse administrador, porque depois de demitido, e ele seria demitido, ele teria onde bater a porta para pedir emprego, para pedir ajuda. E quando nós lembramos a parábola dos talentos, que o Senhor tinha 3 servos, deu 10 talentos para um, 5 talentos para outro e 1 talento para o outro. Aquele que recebeu os 10 talentos, trabalhou, multiplicou os seus talentos. O que recebeu 5 também multiplicou os seus talentos. O que recebeu 1 ficou com medo de perder, porque o Senhor era muito rígido, escondeu debaixo da terra. Quando o Senhor voltou e disse: cadê o que vocês fizeram com os talentos que eu te dei? O que tinha 10 mostrou mais, o que tinha 5 também mostrou mais, o que tinha 1 envergonhado disse: Senhor, eu fiquei contente, porque sei que o Senhor colhe onde não plantou e onde não semeou. Então escondi o teu talento e está aqui de volta. O Senhor disse: servo inútil, poderia pelo menos ter posto o talento nas mãos dos banqueiros, para eu, quando regressar, ter lucro. Então tira o talento desse e vê para o que tem 10. Então observemos bem, que nós não somos donos de nada, nós somos mordomos das bênçãos divinas. A casa, o carro, o corpo físico, nada é meu, nada é nosso, porque tudo isso nós vamos devolver para Deus. Mas quando nós usamos desses recursos que são emprestados por Deus, quando nós usamos esses recursos para aliviar a dor de alguém, para socorrer alguém que está necessitado, para dar uma ajuda, nem que seja pequena, que seja, lembra da folha de cebola para alguém? É da lei divina, segundo a parábola dos talentos, que aquela dádiva passa a ser minha, mas ela é do Senhor. O Senhor te emprestou e você, no seu bom coração, passou para alguém. Então aquela dádiva que não é sua, aquela que você doou, passa a ser sua. E tinha um rico construtor aqui de Belo Horizonte, que tinha 3 empregados. Ele desencarnou e desencarnou também os seus empregados. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele foi levado para conhecer a cidade. E numa praça bonita tinha uma casa enorme. E eles disseram: essa casa aqui é da Dona Francisca, sua cozinheira, você lembra dela? Lembro. Ficou feliz. E pensou consigo: se a Dona Francisca é assim, a minha deve ser um palácio. E assim foi com os outros empregados. E foram andando pela estrada de terra. Ele ficou assustado e disse: deve ser um palácio meu no alto de uma colina. Mas quando chegaram na beira do barranco, o trabalhador disse: a sua casa é aquele barracãozinho ali. Ele disse: mas não é possível, eu era o patrão da Dona Francisca e dos outros, eles estão tão bem, eu vou morar no barranco. E o trabalhador espiritual disse: olha, aqui nós só construímos, o material quem manda é vocês. Então, aquilo que nós ajudamos o próximo aqui na terra, passa a ser nosso, no mundo espiritual. Agradeço demais a paciência. Que bom que hoje ninguém está cochilando. Agradeço demais a bondade de todos vocês em me escutar aqui durante 1 hora. Que Jesus recompense vocês. Vão na casa de todos vocês, tirando toda doença, toda maldade, trazendo paz, trazendo harmonia, conforto e alegria para todos nós. Muito obrigado. E aí, o que vocês acharam? É ótimo, bom? Como é que é?
mais à frente? Pode. Como diz o velho deitado, pessoal, nós temos que deixar de ser egoísta e pensar mais na gente, né? Bom, vamos aos recadinhos rápidos, pessoal. Nós temos na casa algumas tarefas que acontecem. Vocês podem pedir mais informações na nossa portaria ali na recepção. Nós temos, por exemplo, a oficina de artesanato que ocorre todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas, onde você tem tricô, crochê, pintura, para aqueles se sentirem motivados a fazer alguma coisa produtiva, bacana. Nas quintas-feiras, de 14 às 17, nós temos oficina de costura. Não precisa saber costurar não, gente. Precisa ter boa vontade. Quando é com boa vontade, as tarefeiras abraçam vocês e ajudam vocês no que precisam. E a gente percebe que quanto mais a gente ajuda, melhor para nós. Nós aqui ganhamos, né? Como diz o irmão aqui na palestra, nós ganhamos muito mais quando doamos o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa dedicação para aqueles que precisam. Ok? Dentre outras atividades também nós temos o atendimento fraterno e orientação espiritual que ocorre na casa todas as segundas e quartas-feiras. Então, sintam-se convidados, aqueles que tiverem necessidade e aqueles que precisam, que nesse caso é todo mundo, né? Busquem uma atividade produtiva. Vamos deixar de lado um pouquinho o egoísmo. 15 minutos, meia hora, às vezes 1 hora do nosso tempo dedicado àquele que precisa mais do que a gente, com certeza gera muito resultado positivo para a gente. Vocês nem imaginam. Nós temos na casa vários casos, várias situações de pessoas que chegaram aqui depressivas, alguns casos até com tentativas de suicídio, se engajaram numa tarefa de auxílio aos mais necessitados. E hoje, graças a Deus, estão aí tendo a oportunidade de, às vezes, compartilhar a experiência que tiveram e trazer uma palavra de conforto para aqueles que passam por situações que já passaram. Pensem. Meus irmãos, eu vou convidar vocês a uma prece para que a gente se despeça momentaneamente desse encontro físico, mas do Espírito vocês podem ter certeza que ocorrerá quando a gente for dormir. Então convido vocês a me acompanhar uma prece de agradecimento ao Divino Cristo, ao Jesus, Mestre amado, meio Rabi da Galileia. Agradecemos ao Mestre querido pela oportunidade desse assunto que ainda mexe tanto com as nossas fibras íntimas, responsável por tantas e tantas quedas morais, Jesus. Auxilia-nos a manter a firmeza de propósito, bom ânimo sempre, Jesus. A cabeça erguida, mas não na condição de orgulho, mas na condição de boa vontade e bom ânimo para poder seguirmos. Jesus, rogamos por esse planeta que passa por tantas transformações, Jesus, que toquem no coração desses irmãos que passam por provas maiores que as nossas, dos líderes, dos governantes, cuja responsabilidade é conduzir as nações para o progresso e para a evolução. Tira dos nossos corações, ainda tão orgulhosos, o sentimento da necessidade da guerra. Pacifica, Jesus, os nossos corações e mentes. Serena-nos na nossa jornada. Querido amigo, fortalece-nos sempre no caminho justo e verdadeiro. Que tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Meus queridos, ao final nós teremos o passe, aqueles que quiserem. Uma boa noite e paz profunda a todos vocês.